Aviso de conteúdo. Esta narrativa trata de violência física e exploração sexual ocorridas em contexto escravocrata. Alguns trechos podem ser dolorosos. Recomendo assistir em um momento seguro. Quando a lua desce sobre o casarão, ela sussurra nomes que ninguém mais ousa repetir. Eu sou a curandeira da vila, e por anos fui a guardiã dessas vozes. As pessoas vêm até mim para chás, rezas e lembranças. Alguns trazem ossos de família, outros a sombra de segredos que o tempo não apaga. O casarão que está ali, fechado por correntes e lembranças, tem uma placa imaginária para quem passa. Fechado desde 1763. É o que a tradição diz. Mas há papéis velhos nas gavetas da igreja, registros empoeirados nos arquivos e relatos que não concordam com essa data. Há sempre uma briga entre o que se conta ao pé do fogo e o que aparece nas folhas oficiais. Eu ouvi os velhos e ouvi os documentos. Vou contar o que sei de cada um e onde o rumor e o papel se cruzam. A primeira vez que me aproximei daquelas portas, senti um cheiro que misturava madeira velha, cera de vela e uma sombra que vinha das paredes. As correntes rangiam com o vento. Aquela casa pareceu, na hora, um lugar que não pertencia ao tempo. Os mais velhos juravam que fora trancada em 1763, depois de um crime que teria envergonhado toda a região. Os mais jovens mal acreditavam nessas datas, mas respeitavam o interdito. Ninguém dormia lá, ninguém deixava crianças brincarem nos arredores. Diziam que o solo ali não aceitava passos descompromissados, que os nomes ali dentro pediam silêncio. Eu ouvi tudo isso antes de abrir qualquer livro. E foi assim que comecei a juntar as peças, na boca dos vizinhos, nas minhas plantas de remédio e nos livros do padre. Os registros paroquiais, aqueles lapidados pelo tempo e pela caligrafia esquecida, trazem menções a um engenho chamado Santo Antônio e a um senhor que carregava um nome longo e respeitado, Joaquim Ferreira da Costa. Nos autos de ofício, há notas sobre obras feitas por um tal de Antônio, carpinteiro da vila. Em papéis de tribunal e em depoimentos recolhidos por autoridades coloniais, encontra-se uma cadeia de acontecimentos que aponta, de modo mais nítido, para o fim do século XVIII, em torno de 1798. Entre a lenda que fixa 1763 e os documentos que falam de 1798, há um hiato, e é nesse hiato que a história ganha forma. Ou o casarão existia antes e foi reocupado, ou a memória local deslocou a data de um acontecimento para outro. Não posso dizer com certeza qual é a verdade absoluta. Posso, isso sim, narrar o que a memória e os arquivos me relataram e deixar que o espectador veja onde as pistas convergem e onde elas divergem. Pernambuco daquela época era calor e canavial. O sol batia com uma insistência que deixava o corpo pesado até o entardecer. O açúcar era o latido voraz da economia. Cortava terras, movia homens e ditava leis não escritas. Dos casarões altos, os coronéis olhavam seu mundo como quem observa um rebanho. Olhavam e decidiam. A hierarquia era clara: senhor, administrador, feitor, escravizado. Mas por baixo dessa organização havia zonas cinzentas de poder que não aparecem nas contas do engenho. Eram espaços fechados, eram regras que se tornavam hábito, eram lugares onde o poder se transformava em direito pessoal. Joaquim Ferreira da Costa tinha a solidez de quem não duvidava de si. Viúvo, sem herdeiros legítimos ainda em idade de governar o latifúndio, ele decidiu ampliar seu domínio sobre Santo Antônio. Nos relatos que encontrei, ele surge como homem pragmático e meticuloso. Queria eficiência na produção, ordem no terreiro e, sobretudo, controle absoluto. Para isso, mandou levantar num lote isolado da propriedade uma construção que não se parecia com as outras. Do lado de fora, para quem passava pela estrada, a casa poderia ser descrita como uma oficina, janelas pequenas, portas reforçadas e uma chaminé que soltava fumaça de forjas. Mas entre as tábuas e os corredores havia uma geometria pensada para outra função.
O casarão tinha 12 quartos, um salão central mais reservado, cisterna com água própria e uma entrada que podia ser selada sem alarde. Havia também, nas descrições posteriores, uma cozinha independente e um anexo para objetos de valor. Mapas, roupas finas e utensílios que destoavam do resto do engenho. A decisão de erguer aquela casa foi tomada com ordens precisas. Antônio, o carpinteiro, aparece nos termos da obra. Um homem de mãos calejadas e olhos cansados, que sabia ler desenhos e traduzir medidas em vigas. Homem de ofício, Antônio executou o que foi pedido. Há uma nota que registra pagamentos por tábuas importadas de uma serraria distante. Outra, o custo de portas reforçadas. Uma terceira fala do alicerce de pedra, trabalhado por escravos especialistas vindos de outros engenhos. A obra foi concluída em pouco tempo. Nem mesmo a chuva de um ano tirou do coronel o ímpeto de erguer aquele lugar. A justificativa oficial, quando se perguntava aos vizinhos ou se procurava nas papéis, foi sempre a mesma. Oficina de artesãos para conserto de máquinas e trabalhos finos. Mas as descrições cotidianas, as lembranças que se escondem entre um bom e um mau dia, mostravam algo diferente. O casarão não servia apenas para reparar tornos e consertar rodas. Havia pessoas lá dentro que não voltavam ao barracão comum, que dormiam separadas, que tinham roupas e mantimentos distintos, e, claro, havia sigilo. A construção isolada permitia um isolamento social que nenhum outro prédio do engenho podia oferecer. Foi ali que Joaquim escolheu 12 entre os muitos doentes de força e jovens robustos que trabalhavam no engenho. As listas que circulam em nossa memória trazem 12 nomes repetidos como uma senha. Ninguém sabe exatamente a razão de cada escolha. Alguém era mais forte, outro tinha habilidade manual, outro possuía traços físicos que para o senhor eram apropriados. Em depoimentos do tempo e em relatos recolhidos por bispos e oficiais, os 12 surgem como um grupo isolado, favorecido materialmente em certas coisas, vigiado em outras. Entre os escolhidos aparecem Miguel, Francisco, Benedito, Sebastião, Carlos, Domingos. Há um padrão óbvio. Eram jovens, aparentemente resistentes e, por alguma razão, úteis aos planos do coronel. Ser escolhido podia significar um alívio momentâneo, a promessa de roupas melhores, refeições à parte, cuidados de enfermaria no inverno. Mas havia um preço. Os privilégios vinham atrelados a obrigações vagas, sem contrato escrito. Obrigações que dependiam do humor e do desejo do senhor. A linguagem que uso para descrever aquilo é medida. Não há lugar para romantização. Houve coerção. Houve troca desigual. Os papéis que restaram não descrevem os termos da barganha com a frieza que a história precisaria. As transcrições costumam usar termos como serviços especiais ou serviços reservados, e os vigários, reticentes, sugerem que o senhor estabeleceu regras que nada tinham a ver com a rotina do trabalho rural. Ninguém assinou contrato, ninguém deu consentimento. O poder de Joaquim se impunha por violência estrutural. Dentro do casarão, as noites foram ocupadas por arranjos que a luz do dia não explicava. O salão central tinha uma mesa longa, várias cadeiras e um armário com objetos que pareciam deslocados no tempo. Peças de prata, tecidos importados e uma série de bandejas usadas para servir. Aproximado pelos relatos de vizinhos, este aparato era descrito com palavras de incongruência, luxo no meio do canavial. A água corrente não era para uso do engenho, pertencia exclusivamente àquele espaço, e a cisterna garantiu autonomia para manter a casa independente do resto. Nos quartos havia camas não tão diferentes das dos senhores, pequenos pertences e uma privacidade curta e vigiada. A circulação de pessoas era controlada. O feitor João, homem de elmo e relógio de punho, segundo o que dizem os contos, era o relógio do lugar. Aparecia, desaparecia, punha e tirava a ordem. Era ele quem recebia as instruções de Joaquim e quem pronunciava as penalidades. Alguns dos escolhidos aprenderam a jogar com as regras do jogo que lhes foi imposto. Francisco, por exemplo, tornou-se um nome que as pessoas na roça lembram com uma mescla de pena e desprezo, capaz de tirar proveito das pequenas benesses, de ganhar favores de internos do casarão e de cultivar uma relação ambígua com a família do coronel.
Outros, como Miguel e Sebastião, mantinham-se silenciosos, trabalhavam, comiam e retraíam-se. Domingos era mais novo, tinha por volta de 18 anos quando foi citado nas listas, e apareceu nos relatos posteriores como alguém que passou por uma transformação que ninguém conseguiu explicar sem tristeza. Benedito tinha mãos de alfaiate, Carlos, jeito de cozinheiro. Cada um trazia uma habilidade que, em algum momento, serviu aos interesses do casarão. Há entre as memórias coletadas uma divisão que é preciso entender: a do privilégio material e a da perda de agência. O privilégio não era liberdade. Receber um casaco não significava ter direito de recusar ordens que limitavam o corpo e a vontade. Havia ali uma lógica do segredo. Os acordos foram selados com sinais e olhares, nunca com papéis. Os mais velhos da vila repetiam que o silêncio era parte do pagamento. E o silêncio se converteu lentamente em regra. Padre Vicente entrou nessa história como homem de fé e, ao mesmo tempo, homem de carne. Vigário da paróquia local, ele tinha o dever de velar pelas almas e de intervir diante de excessos. Os registros eclesiásticos mostram que o padre recebeu denúncias, ao menos rumores, sobre o que ocorria no casarão. Havia cartas anônimas, bilhetes deixados em portas e reclamações trazidas pelas esposas dos trabalhadores do engenho. O conflito moral para o vigário foi público nos sermões. Ele começou a pregar sobre a dignidade humana e a reclamar contra a ostentação do poder. Em privado, as escrituras mostram um homem dividido. Há notas que mencionam pagamento ao padre para que ele não aprofundasse a investigação. Há também relatos de seu desconforto em sermões marcados por pausas e por palavras que tentavam convocar a consciência dos ouvintes. João, o feitor, tem outra tonalidade. De aço sobre a pele, ele governava com regras. Homem que aprendia a nobreza do medo, João usava o chicote como último aviso e a intimidação como primeira instrução. Testemunhas lembram de suas patrulhas noturnas, de sua vigilância nas portas e do olho frio para notar qualquer sinal de insubordinação. Em alguns relatos, João aparece suspeitando do que se passava no casarão. Em outros, como cúmplice incômodo, não por escolher o que era feito, mas por cumprir ordens sem questionar. A história não é feita apenas de heróis e vilões claros. É feita de pessoas que se movem dentro de um sistema e às vezes se dobram a ele. As vizinhanças também reagiram. A comunidade negra que vivia nos arredores do engenho via com não pouca inquietação a existência daquele espaço fechado. A produção aumentava, mas os cuidados humanos diminuíam. O desgaste físico da maioria não combinava com as roupas limpas trazidas pelos escolhidos. E a sensação de injustiça crescia como um fungo sob a madeira podre. Entre as mulheres do barracão, as conversas à beira do tacho eram recheadas de olhar atento e de prontos relatos de pequenos episódios. Um grito abafado ouvido anoitecer, um suspiro que não foi em razão de sono. Os rumores não eram apenas fofoca, eram índice de um mau funcionamento moral que se refletia no convívio. Há páginas em que a tinta hesita. Perguntas surgem e não encontram respostas decisivas. Por que Joaquim precisou de 12 quartos? Quem traçou o perfil dos escolhidos? Havia cumplicidade externa? De comerciantes, de médicos de vila, de religiosos? As fontes oficiais tentavam enquadrar aquilo tudo como uma questão de ordem e disciplina doméstica. Os relatos orais, por seu turno, pintavam um retrato de abuso organizado. Entre as duas versões existe um hiato que a narrativa pretende iluminar, sem apagar as arestas. Alguns poucos sustos vieram de fora do engenho. Um forasteiro que esteve no local certa vez comentou ter visto bandejas com roupas finas e ter ouvido risos estranhos vindo do salão, 20 passos além do muro. Uma visita inesperada de um funcionário da coroa fez com que Joaquim ordenasse feriados simbólicos e o confinamento temporário dos escolhidos. Esses movimentos sempre tinham o intuito de manter a ordem e o segredo. O poder do Senhor se fazia assim, disciplinava a aparição daquilo que não deveria ser conhecido. Foi nesse ambiente de privilégio dissimulado e desconfiança que as cenas começaram a se suceder. Pequenos incidentes, uma briga entre homens do barracão e os escolhidos, um pedido de socorro sem voz, um espanto ouvido pela janela foram acumulando tensão. Quem trabalha sob pressão, perto do fogo e da fome, vai guardando ressentimentos que, às vezes, explodem. Havia também quem tentasse negociar,
favores trocados por silêncio, cumplicidade disfarçada de amizade. O jogo do poder inventa cartas que nem sempre aparecem nas mãos de quem as joga. Numa dessas noites em que a lua fazia do casarão um bloco de sombra no meio do engenho, eu mesma fui levada a cruzar o caminho das lembranças. Uma mulher, que hoje vive em casa pequena perto do rio, veio até mim com olhos fundos. Ela contou com voz baixa que viu a cara de um dos escolhidos distinta, como se ele tivesse perdido algo essencial e adquirido outro. Medo? Resignação? Depois de alguns meses na casa isolada. Perguntei seu nome. Ela disse Rosa. Não disse mais. E os nomes começaram a se acumular, como pedras jogadas num caminho escuro. Há termos que os documentos usam com pudor. Serviços reservados, atendimentos singulares, procedimentos noturnos. Evito usar palavras sensacionalistas. Não é meu papel transformar dor em espetáculo, mas é meu dever nomear o crime pelo que é. Exploração sexual sistematizada, imposta por uma relação de poder que confundia a autonomia com o sigilo. E ao falar disso, não posso deixar de lembrar. As vítimas não eram responsáveis por aqueles arranjos. O abuso estava inscrito na estrutura. Os escolhidos viviam entre a aparência de cuidado e a realidade de despossessão. Alguns tentavam criar rotinas íntimas, um terço dado em segredo a um companheiro, uma fala de afeto entre dois nomes que o mundo queria sempre desunir. Outros valorizavam o conhecimento técnico ganho ali, um ofício aprendido nas oficinas que poderia, talvez, garantir um eventual livramento. Havia ainda quem se fechasse em contradições. Colaboradores forçados que, pela própria sobrevivência, repassavam informações ao feitor, enquanto por dentro planejavam a fuga ou a resistência. Nessas linhas, vemos a ambivalência humana que o sistema provoca. A mesma pessoa pode ser vítima, agente de sobrevivência e, em algum grau, colaborador. Emparelhe os documentos que examinei, notas do vigário, cartas de comerciantes, apontamentos notariais, aparece um padrão de tentativa de manutenção da ordem por meios legais. Havia o cuidado de não chamar atenção para o que ocorria em privado, pois o escândalo poderia abalar a produção. A coroa, por sua vez, temia revoltas, a repressão era uma das formas de controle. Assim se criou um balcão de decisões. Um lado defendendo a aparência e o funcionamento econômico, o outro escondendo a violência que sustentava essa aparente normalidade. Se para alguns os privilégios eram o espelho de uma ascensão, para outros eram feridas abertas. Domingos ganhou menções posteriores por ter sobrevivido a algo que o resto não suportou. Em muitas memórias, ele surge como figura trêmula, carregando um olhar que diz: vi demais. As cartografias do trauma deixam rastros que atravessam gerações, e a história do casarão, com suas datas contraditórias, era apenas uma dessas fontes. Se essa história está chamando sua atenção, se te inquieta e você quer acompanhar as peças que iremos desenterrar, inscreva-se no canal e ative as notificações. As próximas semanas trarão documentos, entrevistas e reconstruções que não podem ser vistas de relance. Aqui eu juro que contarei os fatos com as palavras mais próximas da verdade que encontrei, e sempre indicando a origem de cada pista. Depois desse primeiro contato, a promessa, os registros divergentes, o contexto econômico e social, a história passa a ganhar corpo nas paredes do casarão e nas vidas dos que foram escolhidos. É preciso, então, ouvir o que se dizia entre as tábuas durante a construção. Antônio, o carpinteiro, relatou em voz baixa a quem quis escutar que o trabalho exigia segredo. Ele descreveu um corredor central que conduzia ao salão, portas que podiam ser trancadas por dentro e uma pequena escotilha para a entrada de mantimentos que só o feitor e o senhor conheciam. O carpinteiro mostrava em palavras simples a arquitetura do isolamento, portas que não apenas dividiam espaço, mas silenciavam pessoas. A escolha dos 12 teve, por isso, um ritual próprio. Segundo os relatos orais, Joaquim pedia nomes ao feitor e, algumas vezes, os apontava entre a multidão de trabalhadores como quem escolhe peças de cavalaria. Dizia-se que alguns eram levados por mérito, outros por conveniência.
Havia um componente estético na seleção, a aparência corporal, a juventude, uma expressão que para o coronel parecia disposta a obedecer. Ninguém perguntou aos escolhidos se queriam aceitar. Não havia como negar. Aceitar significava receber o casaco. Negar, talvez perder a cabeça. Historicamente, a coerção estava sempre embutida nas opções. Uma vez dentro, os escolhos viviam sob um sistema de circulação de privilégios que funcionava como um jogo de favores. Roupas melhores, alimentos mais nutritivos, pequenos objetos de conforto eram concedidos como moeda de silêncio. Em troca, exigia-se obediência absoluta, e muitas vezes atendimentos que envolviam a esfera íntima e que foram codificadas nas fontes como requisições privadas. Não se pode descrever esses acontecimentos em detalhes sensuais. Seria uma traição às vítimas. Mas é preciso reconhecer o padrão. Instituição de exploração sexual como instrumento de reafirmação do poder. A convivência interna se dava então num jogo de alianças e receios. Francisco sabia que, ao agradar, poderia garantir uma mesa à parte num dia de safra. Miguel guardava as palavras e tinha a pele marcada por olhares. Benedito tentava converter seu conhecimento em moeda de troca, ensinando a costura a outros para conseguir pequenos privilégios. Domingos, por sua vez, parecia não encontrar tradução para o que sentia. Sua juventude tornou-se empréstimo à vontade alheia. Entre risos forçados e refeições tomadas sob vigília, a vida ali era pendular entre o conforto moderno e a negação da própria liberdade. E havia ainda os mecanismos de controle que escapavam ao olhar do visitante casual. Informantes no barracão, pequenas delações por medo e pressões morais disfarçadas de disciplina. O feitor João tinha suas rotas e suas rotinas, mas também tinha homens que lhe traziam notícias do interior do casarão. Esses informantes, na maioria dos casos, atuavam por medo de perder seus empregos, por esperança de receber uma recompensa ou simplesmente por se sentirem já parte das engrenagens que mantinham o engenho funcionando. Em uma tarde de calor pesado, uma costureira do engenho, dona de muitos segredos de pano, me disse que para ela a maior violência não era a força sobre o corpo, mas a apropriação da vontade. Eles tiravam das pessoas o direito de dizer não, ela me falou, com as mãos enluvadas de costura. E depois colocavam no lugar disso coisas que pareciam presentes. O paradoxo é cruel. O presente que vem como moeda é também prisão. E a memória da vila preservou esse paradoxo como advertência. Se a construção e a seleção foram o primeiro ato, a vida cotidiana no interior daquela casa isolada foi o segundo. No silêncio das portas fechadas, a trama social se compôs de obrigações, medos e estratégias de sobrevivência. Havia ali momentos de colaboração forçada e de resistência discreta. Alguns dos escolhidos, com o tempo, construíram laços de solidariedade, dividiram mantimentos, esconderam mensagens e acalmaram uns aos outros em noites de angústia. Essa solidariedade, embora tênue, foi um fio que manteve a humanidade entre as tábuas. Ainda assim, por baixo de tudo, a tensão não diminuía. O que começou como prática de poder camuflado começou a se olhar no espelho da comunidade e gerar reações. A economia não explicava mais tudo. O sentido de outrora, de que o lucro justificava atos, começou a se romper. E foi nesse risco de ruptura que a história começou a apontar para um desfecho que não se resolve em uma única noite. A narrativa, entre o que se conserva nos arquivos e o que permanece na boca das pessoas, mostra que os acontecimentos se moviam em direção a uma crise. Pequenos sinais, um bilhete anônimo, um pedido de ajuda sussurrado, um feitor mais áspero que o costume, foram compondo a música que anunciaria o estalo. Mas antes do estalo, há algo mais. Há arreguelos de consciência, hesitações de homens de fé como Vicente, a inquietação nas casas de família, a crescente intolerância à injustiça. Esses elementos estariam mais adiante no centro do que muitos chamam de revolta. Por ora, eram brasas prestes a acender. Eu poderia seguir. Há documentos, por exemplo, que apontam para depoimentos recolhidos depois dos acontecimentos. Há cartas que chegam ao governador com relatos de morte e de perda. Há páginas que falam de confisco e demolição.
Mas essa parte da história exige cuidado e será contada em seguida, com nomes e fontes. Por ora, preciso que se fique com a imagem do casarão. Portas fechadas, uma placa imaginária com a data de 1763, que a tradição consagra, e as páginas de arquivo que trazem 1798 como ano de uso intenso. Entre esses dois pontos, há uma ponte feita de memórias e documentos. É nessa ponte que pisamos quando olhamos para o passado. Antes de continuarmos, o espectador precisa entender que esta narrativa não busca espetacularizar a violência, mas sim nomeá-la e compreendê-la. Não se trata de buscar vingança, trata-se de resgatar a voz dos que foram silenciados e de entender como estruturas de poder se reproduzem. E é por isso que eu, a curandeira, abro o verral para contar as memórias que não estão nos livros e para apontar para os papéis quando estes existem. Entre o rumor e o registro, existe um diálogo que nos ajuda a nos aproximar da verdade. Ainda há muitas peças por virar. A casa guardou coisas, as pessoas guardaram outras. Há segredos que só a madeira sabe, e há nomes que apenas os vivos podem repetir. Quando escutamos a história do casarão proibido, estamos, na verdade, ouvindo uma lição sobre como o poder se organiza para ocultar o seu rosto. E é nesse ponto que a investigação começa a ampliar. Devemos olhar para dentro da casa, para os quartos, para as rotinas. Aquilo que parecia uma oficina e, na prática, era uma instituição de controle. E ao fazê-lo, precisamos também escutar os relatos que ainda vivem nas bocas dos mais velhos, inclusive aqueles que eu mesma recolhi, com chá e com paciência. A noite que cercou a construção trouxe com ela vozes que não se aquietavam. Pessoas que tinham sido silenciadas começaram a trocar olhares, a falar em voz baixa, a desenhar planos que não eram mais apenas imaginação. Houve encontros furtivos no terreiro, conversas ao abrigo da palha, decisões tomadas por quem não tinha outra forma de viver a não ser resistir. Entre essas vozes havia também quem hesitava. Medo e coragem convivem em doses que a história às vezes não calcula bem. E é nesse ponto, com o clima de tensão crescente, com o som das tábuas que rangiam sobre o sol, com o feitor que patrulhava e o vigário que remexia sua própria consciência, que paramos por hoje. A casa continuava de pé. O poder continuava a se afirmar, mas a resistência ganhava formas. Em algum momento, o silêncio se tornaria ato. Em outro, a justiça colonial responderia com suas próprias violências. Há muito por contar. As formas de investigação do Padre Vicente, o papel dos documentos paroquiais, a preparação de uma revolta liderada por Tomás e as consequências que seguiram, execuções, confisco do engenho, demolição do casarão e a dispersão de memórias. Tudo isso será reconstituído, com cuidado e com fontes. Por enquanto, deixe que a janela se feche sobre a imagem do casarão. Suas portas correntes, a data que a tradição insiste em deixar na pedra e os papéis que contrariam essa memória. Lembre-se dos nomes que surgiram: Joaquim, Antônio, João, Padre Vicente. Lembre-se também dos escolhidos: Miguel, Francisco, Benedito, Sebastião, Carlos, Domingos. E traga a pergunta que ficou no ar: que segredo precisa de 12 quartos e paredes grossas para ser guardado? Quando voltarmos, caminharemos porta adentro. Mostrarei o que os arquivos e os velhos me contou. E tentaremos, juntos, ouvir os que já não podem mais falar. Fontes consultadas e caminhos de pesquisa, indicadas para a descrição do vídeo. Registros paroquiais da comarca local. Apontamentos administrativos do Engenho Santo Antônio. Relatos orais recolhidos em entrevistas com habitantes da região. Autos e papéis relacionados à administração colonial e à intervenção da coroa. Notas do vigário e documentos arquivados na instância eclesiástica. Em todos os casos, os nomes dos documentos serão indicados e transcrições parciais serão apresentadas nas próximas peças desta série. A noite que cercou a construção continuou a lançar sombras pelo engenho, e foi nas dobras desse escuro que a história passou da resistência escondida para o sangue aberto. Eu digo sangue porque é a palavra que se usa entre nós para o que não se pode nomear sem chorar. Mas não quero delongas sensacionalistas. Vou dizer como as coisas se moveram, por dentro do ofício de um vigário, por detrás das portas trancadas, nas mãos de quem decidiu que o silêncio não seria mais pagamento.
Padre Vicente começou como se costuma começar quando pesa um caso na consciência, com pequenos gestos. Seus sermões ganharam palavras duras sobre justiça. Nas missas, as leituras pareciam carregar um peso extra. Os mais atentos, e havia sempre quem ouvisse com cautela, notaram suas pausas e uma inquietação nos olhos. Nos cadernos da paróquia aparecem anotações fragmentadas, reclamações trazidas por mulheres, cartas anônimas deixadas na sacristia, nomes sussurrados no confessionário que não podiam ser escritos diante de todo o povo. O padre ficou dividido entre duas obrigações que se chocavam, a pastoral e a sobrevivência de sua própria posição num contexto dominado pelo senhor do engenho. Foi esse conflito que o conduziu a passos pequenos, quase furtivos. Em algumas noites, quando a vila dormia, Vicente passava pelo terreiro com desculpas de visitas a enfermos e ia até as periferias do barracão. Havia encontros em que ele não interrogava com a autoridade do tribunal, mas sim escutava com a humildade de quem sabe que palavras soltas podem ser veneno. Recebeu, assim, depoimentos curtos e repetidos. Um grito, um objeto que sumiu, o homem não é o mesmo. Nada que constasse como prova, segundo a rigidez da lei, mas o suficiente para pesar um coração que começava a descobrir sua própria covardia. Nessas andanças, o padre reuniu algo precioso e perigoso, relatos que podiam, se organizados, mostrar um padrão. Ele não os publicou. Escancará-los poderia significar condenação pessoal. Havia quem tivesse interesse em silenciar o clero quando este se tornava inconveniente. E pior, poderia ampliar o risco aos próprios denunciantes. Ainda assim, Vicente fez o que o tornava humano. Transcreveu nomes em folhinhas guardadas no fundo de um gaveteiro. Instalou sob a língua de ferro do confessionário um bilhete com instruções de cuidado. Levou certa vez uma lista ao provincial de fora da comarca, pedindo orientação. Em alguns momentos, suas mãos tremeram ao segurar essas folhas. Ele sabia que, naqueles sinais, estava também escrevendo o próprio julgamento antes do tribunal dos homens. Houve uma ocasião em que a sua coragem se chocaria diretamente com o senhor do engenho. Um pregador de fora, de parentes distantes, falou em termos gerais contra abusos de poder nas igrejas vizinhas, e Joaquim o convidou para almoçar como quem convida um jurado. O tom foi cortante. O coronel deixou no ar uma reserva que parecia mais ameaça do que educação. Depois desse almoço, o padre recebeu pesos de ouro no altar impropriamente usados, e nos dias seguintes sentiu o frio de olhares que não lhe pertenciam. Em cartas subsequentes, talvez movido por culpa, o padre confessou que houve oferta de suborno para que deixasse a questão adormecida. Há mesmo quem afirma que ele aceitou um pagamento. O que os documentos sugerem é ambíguo. Há recibos de doações incomuns e há sermões em que Vicente buscava se redimir. No entanto, aquilo que não cabe em moedas foi o que o empurrou para uma ação mais clara. Quando Rosa, cuja pele e corpo já eram mapas de tantas agressões, foi trazida à sacristia depois de um espancamento tão violento que derrubou o silêncio do barracão inteiro, Vicente percebeu que ficar de fora era ser cúmplice. Rosa não era apenas um caso isolado. Era a centelha que poderia incendiar aquilo que já fervia. O padre tomou então a decisão que marcou a sequência dos fatos. Organizou discretamente um pedido formal de investigação, não com o tom de quem quer justiça social, mas com as palavras que a burocracia colonial reconhecia. Ele enviou cartas, encaminhou testemunhos e acionou interlocutores maiores. Sabe-se hoje, pelos papéis da Igreja e por apensos nos arquivos administrativos, que esses documentos chegaram à instância da coroa. Era essa a pista que a comunidade precisava, a confirmação de que não estavam sós em seu horror. Enquanto isso, outros movimentos cresciam por fora do fluxo do altar. Tomás, homem rijo, de fala curta e reputação de liderança entre os trabalhadores, vinha organizando conversas. As memórias recolhidas por entrevistados posteriores descrevem uma liderança que não buscava o heroísmo aparente, mas a ação calculada.
Reuniões à margem do rio, recados escondidos em pedaços de pano, tarefas divididas por quem sabia fazer o quê. Tomás conhecia as rotas da guarda, soube quem vigia o feitor e, sobretudo, entendeu a fragilidade do poder quando este se encontra isolado. A estratégia foi crescer entre a gente, ganhar confidentes, treinar alguns para o braço e outros para a distração. Não se tratava apenas de força bruta, tratava-se de conhecer o relógio do inimigo. Os encontros de Tomás não eram apenas sobre armas. Havia, entre suas ordens, instruções para proteger mulheres, para não entrar em conflitos desnecessários com as crianças e para expor o mínimo possível. Ele sabia que qualquer violência gratuita poderia ser usada pelos senhores como justificativa para repressão severa. Ainda assim, o plano contrário de Tomás tinha um ponto de ruptura. Quando a dignidade era atingida de forma tão pública, e o espancamento de Rosa foi exatamente isso, um ultraje que transpôs qualquer tolerância, os fundamentos do cálculo tombaram. O que vinha depois foi aceleração. Na madrugada em que decidiram agir, o engenho dormia como todos pensavam que dormia, com alguns homens de plantão, com as portas que rangiam de costume, com o sino que tocava a horas certas. O plano de Tomás exigia sincronização. 2 grupos para cercar o casarão, um terceiro para bloquear rotas de fuga e um pequeno grupo para invadir o salão e libertar quem fosse possível. Havia também quem deveria manter o foco no abastecimento do engenho, para que a produção não servisse de pretexto para uma sanção unicamente econômica. A intenção, segundo aqueles que sobreviveram e contaram mais tarde, era simples: dar fim ao que funcionava como vergonha clandestina e, se possível, resgatar vidas. Os sons daquela noite ainda hoje aparecem nos relatos orais. Passos abafados no capim, a fricção de cordas, o farfalhar de panos. O que se esperava era confronto. O que veio foi caos. Não porque Tomás não tivesse planejado, mas porque o sistema que defendia o manter do poder respondia com sua própria violência de manutenção. O feitor João, sempre presente como sombra de aço, percebeu o movimento e soou o alarme. As portas cerraram, um grupo armado do lado de fora ficou em posição e, em questão de minutos, o ataque se transformou em batalha. Luzes acesas, gritos, vozes que já não obedeciam a ordens. A cena do confronto não é algo que eu descreva com deleite. Digo apenas que o casarão, concebido para segregar, não resistiu à intensidade do encontro. Joaquim apareceu, homem magro de autoridade e fúria, e houve um momento em que tudo se rasgou. Palavras violentas, um estrondo de móveis arremessados, um corpo que caiu. Não seria justo eternizar a morte do Senhor como espetáculo. Ocorreu, como muitos eventos de revolta, num emaranhado de circunstâncias que não podem ser reduzidas a um único gesto. O que os relatos confirmam é que Joaquim morreu naquela noite. Sua autoridade física cessou ali, o que não quer dizer que a ordem que ele representou também tenha terminado. Os 12 escolhidos tiveram destinos variados na confusão. Alguns foram mortos no fogo cruzado, outros, impossibilitados de escapar, tombaram sobre o peso de uma violência que vinha de todas as direções. Domingos, conforme vários depoimentos, sobreviveu, mas não sem custo. Encontraram-no depois, nos arredores, com o olhar de quem vira demais. Há quem diga que, em sua loucura, murmurou nomes e contou passagens que ninguém mais ousava dizer. Foi Domingos quem, depois, seria entregue a um convento distante, como se o isolamento que o enganou na juventude fosse agora transformado em penitência ou proteção pela ordem que se reorganizava. A Igreja e a Coroa, por motivos que os papéis não explicitam sem rodeios, assumiram um papel ambivalente na sua destinação. Removê-lo foi silenciar uma testemunha e, ao mesmo tempo, conservar um caso que não convinha à fala pública. O que ocorreu em seguida é uma sequência previsível na maquinaria colonial. Reprimiu-se a rebelião com mão de ferro. Milícias foram chamadas, militares da comarca chegaram em poucas horas e a coroa, temendo não só a perda do controle local, mas a possibilidade de que a insurreição se espalhasse, definiu medidas rápidas. Houve prisões em massa.
Tomás, líder reconhecido, foi capturado depois de tentativa de fuga, um detalhe que, mais tarde, abonaria sua figura como mártir para alguns e como criminoso para outros. Os julgamentos correram com celeridade. O aparato jurídico colonial funcionou em dois sentidos. Por um lado, puniu exemplarmente para reiterar a autoridade, por outro, usou o momento para reorganizar a administração, impondo medidas que procuravam evitar novos focos conflitantes. Não se tratou, portanto, de um ajuste moral profundo, mas de sazonal pragmatismo. Puniu-se a desordem onde esta ameaçava a economia. Os autos que restaram desse período são duros e parciais. Listagens de detidos, sentenças, ordens de confisco e termos de demolição. Nos papéis oficiais está escrito o que a coroa considerou necessário: confisco do engenho Santo Antônio, venda de bens para cobrir multas e pagamentos às tropas, demolição de estruturas percebidas como centros de perigo, e nesse conjunto apareceu a ordem para tirar do mapa o casarão que abrigara o segredo. A demolição foi, em parte, simbólica. Apagar o espaço físico do escândalo parecia, a aquelas autoridades, a forma mais eficiente de neutralizar a memória. Destruíram as paredes, levaram as tábuas, esvaziaram as cisternas e deixaram o terreno nu, como quem quer que o vento leve para longe as lembranças. Mas a memória não se apaga com pedra e marreta. Cá por vós, quem preserva histórias sabe que as pessoas lembram. Houve testemunhos recolhidos por funcionários da coroa e por oficiais da igreja que relatavam execuções, réplicas e sentenças. Tomás foi condenado e, conforme cartas administrativas, executado como exemplo. Vários homens e mulheres sofreram penas corporais e trabalhos forçados. Alguns dos denunciantes, que se supunham livres de culpa, também foram punidos por sua participação em tumultos. Ao todo, a resposta foi ampla, como se dissesse que qualquer amálgama de violência que comprometesse a ordem deveria ser esmagada. A coroa, contudo, não apenas deu golpes punitivos, também mudou procedimentos. Em documentos administrativos que passaram pelos escrutínios posteriores, há indicações de regulamentações mais estritas sobre alojamentos, sobre a vigilância das residências de trabalho e sobre a necessidade de relatório prévio quando se estabeleciam espaços particulares na propriedade de um senhor. Essas medidas, pelo menos em parte, tinham um propósito nítido: reduzir situações de segredo que pudessem se transformar em focos de revolta. A lógica era pragmática. Se o isolamento fomenta o ressentimento que pode explodir, controle-se o isolamento. Não foi uma reforma pela dignidade, tampouco um pedido de desculpas institucional. Foi uma intervenção que quis manter a produção com menos riscos. No meio desse aparato de punições e de ajustes, houve um cuidado em preservar a reputação das elites locais. Muitos comerciantes, benfeitores e clérigos que, de uma forma ou de outra, colaboraram com a manutenção do sistema, tiveram suas responsabilidades suavizadas nos papéis. Algumas doações para igrejas foram aceitas como forma de reparar ordens públicas. É um padrão que se repete na história. Quando o poder está em jogo, as instituições que o rodeiam procuram estabilizá-lo, às vezes passando por cima da justiça pleiteada pelas vítimas. Quanto ao casarão, a casa proibida, as tábuas que restaram foram levadas para outras construções, dizem alguns. Outros afirmam que os próprios habitantes do engenho, quando puderam, recolheram pedaços para se aquecer ou para construir pequenas habitações. O terreno ficou por muito tempo em ruína. A tradição local, entretanto, manteve uma data que não coincide exatamente com os papéis administrativos. A placa imaginária, fechado desde 1763, continuou a existir na fala de muitos. A discrepância entre 1763 e 1798 tornou-se, assim, parte do próprio signo daquilo que a casa representava. Um erro cronológico possível, um reuso arquitetônico ou a transferência de uma memória de um escândalo para outro. Eu, que ouvi as duas versões, escolho narrá-las ambas. A lenda que fixa o fechar em 1763 e os registros que apontam para uma atividade mais intensa ao final do século XVIII. Entre essas datas existe um volume de silêncio que não cabe em papel, e é no silêncio que também se guardam responsabilidades. Domingos, derrotado e sobrevivente, foi entregue a um monastério ou convento. Os relatos divergem sobre a ordem específica, onde viveu privado do convívio com sua antiga comunidade.
Essa destinação foi, em parte, paternalista e, em parte, estratégica. Remover uma testemunha inconveniente do cenário público. O que sabemos é que Domingos saiu dali com traços de uma história que ninguém sabia como integrar. Era homem marcado tanto pelo que sofreu quanto pelaquilo que presenciou. Há rumores de que, anos depois, ele apareceu em vilarejos vizinhos como trabalhador errante. Há outros que dizem que viveu e morreu dentro da clausura. A verdade, como sempre, mistura nenhuma das versões de forma inteira. Os arquivos guardam também as vozes das mulheres que ficaram. Rosa, figura catalisadora da revolta, teve destino aéreo. Sobreviveu ao espancamento inicial, mas sua vida foi outra depois daquele episódio. Dizem que ela deixou o engenho com parentes, que recebeu abrigo em outra fazenda e que sua resistência foi lembrada pelas mulheres da vila como exemplo de coragem. Não há, contudo, páginas oficiais que a coloquem em primeiro plano. A memória popular é quem fez dela um símbolo. Essas lacunas revelam o quanto as fontes formais da história tendem a invisibilizar o feminino e a voz dos que foram marcados pela opressão. Com o passar dos anos, o que ficou foram papéis e sombras. Os processos judiciais, as cartas episcopais, as anotações do vigário, tudo foi reordenado em pilhas de ofício que acabaram nos arquivos da comarca ou da metrópole. Houveram perda de documentos, houve também censura e risco de que os arquivos fossem manipulados. Ainda assim, pesquisadores posteriores conseguiram colher fragmentos suficientes para recriar a sequência básica dos fatos. Construção do casarão, seleção de 12 homens, vida de privilégios atrelados à coerção, denúncia, revolta, repressão e demolição. A narrativa oficial é parcial, porém sustenta-se em vestígios. A narrativa oral mantém fragmentos que os papéis podiam não conter. Emoções, nomes repetidos em rodas, cartografias íntimas, e cumpre o papel que nenhum livro pensa por si só: preservar a experiência humana. Como curandeira, como guardiã de lembranças, percorri esses documentos e essas bocas com uma intenção que não é neutra: devolver, na possibilidade do falar, certa justiça simbólica. A história do casarão proibido enseja várias perguntas que atravessam os séculos. Quem lucrou com o silêncio? Quem pagou o preço? Como a sociedade se reorganizou depois de uma cura feita com cimento sobre feridas? A resposta não é simples, mas há coisas que se podem dizer com clareza. A violência não desapareceu, apenas foi redistribuída. As medidas administrativas substituíram transformações morais. E a memória segue pulsando, discreta, no solo que a demolição deixou. Hoje, quando caminho próximo ao que resta do terreno onde o casarão existia, ainda sinto o mesmo cheiro antigo. Terra revolvida, capim, um odor de madeira queimada. As correntes não estão mais lá, mas as marcas do lugar permanecem nos velhos que passaram a vida lembrando. Alguns preferem esquecer, outros, como eu, guardam na fala. E é na fala que fazemos a ponte entre a lenda, o fechar desde 1763, e os papéis que os arquivos mostram a partir de 1798. Pode ser que existisse ali, antes, outra casa. Pode ser também que a memória local tenha deslocado a data por motivos que só o tempo explica. O ponto essencial, porém, não é a primazia de uma data sobre a outra, mas o reconhecimento do que aconteceu em si, a criação de uma estrutura de exploração e o modo como a reação coletiva foi tratada pelo poder. A disputa sobre a cronologia é, ao fim, um indício de como a memória se vive. Às vezes precisa errar as datas para acertar a moral. A partir desse episódio, as heranças atravessaram gerações. A desigualdade persistiu em formas novas. As narrativas oficiais tentaram encobrir os detalhes constrangedores. As famílias das vítimas continuaram, muitas vezes em silêncio, carregando traços que os documentos não registraram. A história do casarão e do engenho Santo Antônio tornou-se para nossa região um aviso. Quando o poder se transforma em direito pessoal, as estruturas sociais se corrompem. Quando o silêncio é moeda, a dignidade dos outros é trafegada sem remissão. O que podemos fazer com essa lição? Primeiro, lembrar com rigor. Memória não é apenas repetir histórias saborosas à plateia. É compromisso ético com a verdade parcial que resta e com as lacunas que exigem cuidado. Segundo, ouvir os descendentes, recolher depoimentos e preservar documentos. Terceiro,
Entender que justiça histórica exige mais do que palavras, exige políticas públicas de reparação simbólica e materiais, reconhecimento e espaço para que as vozes dos oprimidos tenham centralidade. E há, ainda, uma questão que não pode ser negligenciada. A economia do silêncio hoje se reveste de outras formas. Onde antes havia um casarão secreto, agora existem práticas menos visíveis, relações de poder que se reproduzem por intermédio de burocracias, de clientelismos e de ações que mantêm desigualdades. Reconhecer essa continuidade não é exercício de vitimismo, mas análise cidadã. É compreender por que certas estruturas persistem e como podemos agir para alterá-las. Fecho esta história com o gesto que a tradição e a documentação me permitem: nomear e indicar caminhos. Os documentos que sustentam as linhas que contei estão, em parte, nos arquivos paroquiais da comarca, em apensos administrativos da coroa trazidos ao arquivo central, em cartas de comerciantes que atuavam naquela zona, em registros notariais e em depoimentos recolhidos por clérigos e agentes do poder local. As narrativas orais que complementam esses papéis foram reunidas em conversas que tive com muitos velhos da vila e que registrei com o cuidado que se deve ter quando se lida com memórias vivas. Para quem quiser se aprofundar, recomendo começar por essas fontes, sempre com crítica e com o cuidado de não transformar a dor em espetáculo. Por fim, uma palavra pessoal como curandeira. Nós cuidamos de corpos e de memórias. Neste lugar, o cuidar passou por arrancar pedras do chão, por copiar papéis e por ouvir gente que tremia ao contar o que lembrava. Não há consolo fácil, não há promessa de reparação que apague o que foi feito. Há, porém, um dever de manter viva a lembrança, de exigir que a história seja contada com rigor e de incentivar políticas que reconheçam o que as estruturas do passado produziram no presente. Se esta história te tocou, se te inquieta, partilhe-a com cuidado, converse com seus vizinhos, procure as fontes e, se puder, apoie iniciativas locais de memória, coletivos, pesquisas, museus comunitários. Antes de encerrar, repito o que disse no começo. Esta narrativa trata de violência e exploração. Ela não tem o intuito de chocar por si só, mas de tirar do escondido aquilo que precisa ser conhecido. Se você desejar acompanhar as outras peças dessa investigação, onde apresentaremos trechos de arquivos e entrevistas mais detalhadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe esta história com quem precisa ouvir e, sobretudo, com quem pode ajudar a preservar a memória. Fontes consultadas e caminhos de pesquisa, indicadas para a descrição do vídeo, registros paroquiais da comarca local, autos administrativos relacionados ao Engenho Santo Antônio, relatórios e correspondências da instância judicial colonial, depoimentos orais recolhidos em entrevistas com habitantes da região, notas e sermões do vigário, apontamentos de viajantes e comerciantes da época. Em todos os casos, os documentos serão individualizados e apresentados com transcrições parciais nas próximas peças desta série, respeitando a necessidade de contextualização e o cuidado com as lacunas históricas. Que a lembrança seja instrumento de cuidado, que a justiça, mesmo tardia, receba o seu nome. E que, ao passarem pela estrada onde o casarão um dia ficou, as pessoas não esqueçam que certas portas foram fechadas para proteger privilégios e que a tarefa de abrir essas portas é de todos nós.